E eu vou começar a minha fala por uma questão que realmente é muito recente e que me impactou no momento em que a gente estava construindo, que a gente estava montando mesmo fisicamente o Festival 3i, uma parceria que deu errado. Recentemente, uma parceria que deveria ser uma parceria com um veículo grande que a agência pública estava fazendo, acabou indo por terra porque o veículo achou, dentro da investigação que a gente estava fazendo, um furo e resolveu publicar sem a nossa anuência, sem o diálogo necessário. Isso me fez pensar, e eu acho importante a gente já começar trazendo aqui, que eu acho que a colaboração, a gente ainda tem um longo caminho até que a colaboração de fato seja internalizado nas grandes e nas pequenas redações. E por isso a gente precisa falar... Desculpa, estou fora da luz. Por isso que a gente precisa falar sempre sobre a colaboração. Para que funcione uma colaboração, é preciso o seguinte: paciência. Muita paciência. Acordos verbais e acordos por escrito. Então, se vocês estiverem pensando em organizar uma parceria, sempre é importante ter tudo por escrito. Flexibilidade, todos os parceiros têm que ser flexíveis, porque há problemas que acontecem ao longo de uma parceria. Compreensão dos diferentes ritmos, perfil e necessidade de cada um dos parceiros. Jamais tomar decisões unilaterais, isso é muito importante. Parceria é parceria, as decisões são tomadas em conjunto. Ouvir o outro e análises francas, e isso é muito importante. É preciso fazer, antes, durante e depois, críticas, autocríticas e elogios. A gente sempre esquece da parte dos elogios. A gente geralmente se concentra nas críticas. É muito importante dizer, isso foi muito bom. E eu tenho aqui tanto críticas quanto elogios a várias das parcerias com as quais eu e a agência pública nos envolvemos nos últimos anos. A primeira é a parceria do Wikileaks. Queria lembrar a todos que o Julian Assange está preso nesse momento, em Londres, justamente por ter publicado documentos importantes que trouxeram à luz vários crimes e abusos do governo americano. Eu fui parceira do Wikileaks, o Julian Assange me chamou para participar da coordenação do vazamento do Cablegate aqui no Brasil. E a ideia era uma maluquice da cabeça do Assange. Ele resolveu convencer 5 das maiores redações tradicionais da Europa e dos Estados Unidos a juntas olharem o material que tinha sido vazado para elas e publicarem no mesmo dia. Cada uma escolhia qual que seria o seu ângulo e a sua história, obviamente com contextos nacionais, lembrando que eram os documentos das embaixadas dos Estados Unidos ao longo de 10 anos, mais ou menos, em vários países. Eu acompanhei, o Julian Assange me chamou para ir para a mansão onde eles estavam organizando, coordenando a publicação, e eu acompanhei 10 dias do processo final, e foi de uma tensão brutal, porque não se havia feito nada do tipo. Essas são redações que são muito acostumadas ao furo e que são muito acostumadas a querer dar antes. Você conseguir segurar elas todas, e eu me lembro do Julian Assange, seu assistente, falando loucamente, não pode publicar, não pode publicar. Você segura elas todas para publicarem no mesmo momento. Foi uma tensão, assim, extraordinária. O Eu País, no final, furou. Dizem que alguém apertou o publica e depois pediu desculpa, mas que primeiro saiu no Eu País. E depois saiu nessas redações gigantescas e virou um vazamento realmente de impacto mundial. Foi uma loucura aquela noite, da qual eu tenho uma lembrança muito vívida. A tentativa do Julian Assange e do Wikileaks de controlar o processo e a falta, eu acho que de diálogo de todas as partes, levou a problemas muito sérios de relacionamento durante e depois. Eu acho que também tem isso, há uma sensibilidade de como tratar com jornalistas, de como tratar com veículos. E nesse caso, imbróglio, tá, gente? Não é engrólio. Gerou uma briga enorme, um tremendo imbróglio internacional que incluiu uma campanha de desqualificação do Assange enquanto pessoa, que acabou desqualificando o Wikileaks enquanto organização, sendo que é uma organização muito importante, segue sendo. E inaugurou um modelo,
fazer essas grandes organizações conversarem e trabalharem juntas. Outra parceria da qual eu participei, aí vou fazer aqui um elogio ao Toledo. Eu virei membro do ICIJ muito depois do Toledo e a agência pública participou, no ano passado, de um projeto que chamava Implant Files. Eu trago esse exemplo logo depois do Wikileaks porque é relativamente parecido. É uma base de dados grande, mas essa base de dados ela foi construída. Ela foi construída pelo ICIJ a partir de relatórios de problemas médicos que pessoas tiveram com implantes em vários países do mundo. Descobriu-se que a indústria de implantes médicos é muito pouco regulada. Então, desde implantes próteses, silicone, até implante para as pessoas não engravidarem, para as mulheres não engravidarem. Descobriu-se que isso dá um problema enorme e é muito pouco regulado. Então, a equipe do ICIJ reuniu 250 jornalistas de 36 países para fazerem reportagens nos seus países. O Toledo já falou um pouco disso, então vou ser breve. Havia sempre reuniões quinzenais, grupos divididos por região global, ou seja, havia um grupo da América do Sul, especificamente, que falava com a gente. Houve uma orientação muito clara e uma direção muito clara, e isso ajuda muito numa parceria, principalmente numa parceria deste tamanho. Aqui no Brasil, eles nos perguntaram, pode entrar a Piauí? Nós falamos, obviamente pode entrar a Piauí, porque nós sabíamos... a gente conhecia o Toledo, basicamente. A gente sabia que ele seria um excelente parceiro. Nossa, parceria completa, gente. Desculpa. Divisão de tempo. Sim. Ou seja, foi uma parceria, e aí eu estou falando entre Pública e Piauí, muito clara. Nós dividimos, você vai fazer essa reportagem, você vai fazer essa reportagem. Não houve apuração conjunta, mas houve uma divisão e uma troca de informações que eu achei muito bonita. Embora a gente não apurasse junto, as duas organizações concordaram em trocar o material, as reportagens e publicar junto, na mesma hora e nas duas páginas, dando total crédito. Então, embora não tenha sido uma parceria total, full, em que a gente apura junto, por exemplo, ela teve regras muito claras e a gente saiu muito contente, acho que a Piauí também por causa disso. Para mostrar para vocês, aqui a página da Piauí, e aqui a página da Pública, sobre o mesmo assunto publicado no mesmo dia. A Vaza Jato é uma parceria da qual a gente está participando agora. A gente publicou até agora 2 reportagens apenas, mas ela tem um modelo muito diferente. Porque tanto o Wikileaks quanto o ICIJ, eles, trabalhando com grandes bases de dados, eles reúnem já um consórcio antes da publicação, dando tempo para análise e para a publicação de uma série de matérias de uma vez. A Vaza Jato foi diferente. A Vaza Jato foi diferente, eu conversei com o pessoal quando fui chamada para fazer parte, quando a agência pública foi chamada para fazer parte, por que vocês resolveram fazer isso? E houve uma visão de que era importante agora um meio independente liderar isso e deixar claro que é um meio independente que está liderando. Justamente por conta disso que nós estamos vendo aqui, né? Um florescimento dos meios independentes, dos nativos digitais em toda a América Latina. Então, isso foi uma estratégia. O Intercept lançou, todo mundo sabe, é inegável que o furo é do Intercept, ele é citado em todas as reportagens, e depois os outros veículos foram se juntando. Hoje já são 8 veículos, e de novo, nessa parceria as regras são muito claras. A apuração conjunta das matérias, as datas são combinadas, há um processo bastante complexo de fact-checking e uma avaliação jurídica coordenada. Tem também uma direção clara, essa direção é do Leandro Demore, e ele determina quais são as reportagens e faz a articulação de todos esses veículos querendo publicar o maior furo do ano, sem dúvida. Estratégia de publicação conjunta, e queria deixar vocês assim, informando vocês que com certeza tem muito mais coisa por vir, embora o passo dela seja diferente do passo do ICIJ, porque a gente vai apurando e publicando e não fica um ano escrevendo tudo. Mas vai vir mais coisa, fiquem ligados. E eu queria terminar falando de uma parceria, que é uma parceria muito específica, muito especial, que a gente começou em novembro do ano passado com a Repórter Brasil. A parceria chama Por Trás do Alimento. Nós entramos assim num casamento com a Repórter Brasil, coisa que a gente nunca tinha feito. São 2 anos de cobertura e apuração conjunta sobre os impactos dos agrotóxicos no Brasil.
A gente tem um site próprio, esse é o site. O Portais do Alimento está funcionando, eu tenho só elogios. Não tenho elogios não, que eu vou fazer umas críticas, mas eu tenho o final, a conclusão é muito positiva. Para começar, Repórter Brasil é uma organização muito parceira, muito irmã da agência pública. Leonardo Sakamoto foi nosso conselheiro, ajudou a agência pública a existir. Então, a gente tem uma relação de muita confiança. Além disso, o projeto foi construído conjuntamente, ou seja, eu e a Ana Aranha, da Repórter Brasil, sentamos e pensamos como será esse projeto, desde o começo, desde a hora de escrever o projeto. Como é que vai ser essa parceria, o que a gente vai cobrir, como é que a gente vai dividir as tarefas. A gente divide, tem uma equipe que eu coordeno, tem uma equipe que a Ana Aranha coordenava, e a gente sempre faz a publicação conjunta. Isso tudo foi determinado antes de começar, por escrito, tudo muito claro. Publicação conjunta, assinatura dupla, não tem nenhum texto que seja só da agência pública, é sempre da agência pública e Repórter Brasil, ou Repórter Brasil e agência pública. O crédito, o ônus e o bônus é dos dois. Inclusive, questões jurídicas, nós estamos absolutamente juntas nessa cobertura. Texto idêntico. O texto vai idêntico para o site da agência pública e para o site da Repórter Brasil, e a agência pública envia para a sua rede de republicadores. A agência pública é uma rede que tem mais de 750 republicadores a cada ano, então a gente também entrega para a nossa rede as reportagens. A gente tem um site conjunto, que eu já mostrei, né? E, por outro lado, a gente tem uma confiança tão grande a ponto de permitir invenções. Porque é um projeto muito grande, a gente pode inventar no meio dele. Por exemplo, a gente lançou, já vou fazer uma propagandinha aqui, a gente lançou há 2 semanas, uma iniciativa da agência pública, um boletim de áudio via WhatsApp. Anotem o número para vocês seguirem. Toda sexta-feira a gente manda um boletinzinho que é um resumo das reportagens, que são reportagens longas, investigativas, em formato de áudio, para disseminar essa informação em outros canais também. E o Robotox, que também foi uma coisa que foi inventada no meio do projeto, que é ele. Robotox é um robô de Twitter. Ele tem um algoritmo que lê o diário oficial nacional e publica todas as vezes que o governo federal aprova um novo agrotóxico. A necessidade para o Robotox surgiu depois de alguns meses, quando a gente viu o ritmo de liberação de agrotóxicos desenfreada do governo Bolsonaro. Podem seguir o Robotox, e nós temos adesivos do Robotox para quem quiser colocar aí nos seus laptops. Temos ali na entrada, no credenciamento, adesivos do Robotox. Sempre tem problemas, então mesmo numa parceria tão próxima, continua tendo problemas. Por exemplo, tem regras internas sobre como você chama determinadas coisas, maiúsculas ou minúsculas. Melhor horário para publicar, que depende das equipes, principalmente em organizações pequenas, você tem equipe part-time, você não tem equipe disponível o tempo inteiro, então isso sempre traz conflito, qualquer parceria traz conflito. Você tem ameaças legais, você tem ataques e pressões, e isso especificamente nesse projeto a gente tem sentido bastante, e você tem os imprevistos da vida. A Ana Aranha teve um bebê, lindo, mas nós tivemos que tocar a parceria sem a Ana Aranha. Como é que a gente resolve os problemas? Com diálogo, sempre. Sempre os problemas são resolvidos com diálogo, não tem outro jeito. E aí eu queria só lembrar, para fechar, queria que ficasse marcado, se vocês ouviram falar que o governo Bolsonaro está liberando agrotóxicos como nenhum outro governo, se vocês têm ouvido esse assunto, eu queria que vocês levassem isso para casa. Isso é muito fruto do trabalho de 2 organizações independentes que estão trabalhando nisso desde a concepção, em 3 anos atrás, 4 anos atrás, até o momento de agora. E, bom, vamos seguir cobrindo agrotóxicos. É isso. Muito obrigada.